Olá pessoal, aqui é o Anderson e eu vou fazer uma breve reflexão sobre o Evangelho do 30º domingo do tempo comum, né? Então tá, naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Os saduceus e fariseus, eles eram partidos, não partidos políticos, né? Mas partidos no sentido de que cada um tinha suas próprias doutrinas, sua filosofia, seus ensinamentos, né? Então daí, obviamente, se eles tivessem o mesmo, eles não seriam dois grupos, né? Então tá, ó, aqui ó. Então eles se reuniram, os fariseus, né? Se eles já tinham ouvido falar aqui com os saduceus, então eles se reuniram em um grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Olha aqui, que já expressa uma intenção, né? Ó, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, a questão do mandamento é a seguinte, né? Ele é uma ordem direta de Deus, né? Porque Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem e impôs-lhe limites. É muito simples. Então, o mandamento, ele é para ser cumprido. É claro que aqui, né, ele não é para ser cumprido por ser cumprido. Ele tem todo o sentido de proteger a nossa vivência com Deus e a vivência com os nossos irmãos. Nessa semana, né, durante a semana foi proclamada nas leituras a carta aos Romanos, que é uma questão assim, né? A carta aos Romanos é um livro do Novo Testamento e diz a respeito da graça e da justificação pelas obras. A graça é dada por Deus. Já as obras, né, ou seja, seguir apenas os ditames da lei, também são dadas por Deus. Mas cumpri-los, por cumpri-los, não é uma atuação assim, né, que leva a Deus. Ou seja, é necessário reconhecer nos mandamentos uma ordem de Deus, porque senão ele vira código moral, jurisprudência, né? Entra no sentido legislativo e inócuo, né? Sem sentido, sem frutificar. É preciso olhar os mandamentos como ordem de Deus, né? Então tá certo, né? Ó, tem aqui os mandamentos, né? Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua alma e todo o teu entendimento. Tá certo. Aqui, né, é também aquela divisão que a gente sempre aprendeu na catequese. Os três primeiros para Deus e os outros sete para o próximo, né? Então o que que acontece aqui? Os três primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, né? A respeito do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, temos que a explicação é a adoração a Deus. A adoração só se deve a Deus. Adorar a Deus significa a submissão total à sua vontade, né? É um querer obedecer a Deus. Isso é a adoração a Deus. Querer obedecer suas leis, seus preceitos, seus ensinamentos, né? Um desejo do coração de querer amar a Deus, de querer se submeter à sua vontade, incondicionalmente à sua vontade, né? A todos os ensinamentos de Deus, todas as inspirações de Deus, né? E aí tá. Aí os pecados contra o primeiro mandamento são a irreligião, que é uma aversão à religião, né? É irreligião. É uma aversão à religião. A superstição também é um pecado contra o primeiro mandamento, que o que que é? A superstição digamos assim, é
não é adquirir, mas é dizer que algo tem uma propriedade sobrenatural quando não tem. Por exemplo, assim, né? As pessoas pegam, digamos assim, que ela faz uma. é, digamos que ela faça um chá assim, com algumas ervas, assim, né? Mas aquelas ervas não têm nenhuma propriedade medicinal. Mas ela acredita que aquele chá tem uma propriedade medicinal, né? O que que acontece? Digamos assim que ela agiu por uma fé. Ela botou uma fé em uma criatura. Criatura aqui no sentido de criação mesmo, né? A terra é criatura de Deus. As plantas com propriedades medicinais são criaturas de Deus. As plantas sem propriedade medicinal também são criaturas de Deus, né? Mas assim, as coisas que não têm propriedade medicinal, aquelas ervas que uma pessoa preparou no chá não têm propriedade medicinal, mas agida por um ato de fé, ela acredita que tem. É uma superstição. Ela aplicou uma fé, né? Ela aderiu uma fé a uma coisa que não tem, não existe, uma coisa que não é. Ou seja, ela incutiu uma propriedade sobrenatural a uma coisa que não é para ser sobrenatural. Então tem a irreligião. A irreligião, a superstição, a magia, horóscopo, né? Essas coisas assim são contra o primeiro mandamento. A superstição também, o que que acontece? Quando se acredita só na materialidade do sacramento, né? Quando não se tem uma uma visão assim, quando não se tem uma compreensão de que é Deus agindo, né? Por exemplo, assim, o batismo é válido porque o padre na igreja jogou água na cabeça da pessoa, estava lá a vela acesa, né? O círio pascal estava aceso. Foi o padre que jogou água na cabeça da criança, colocou o sal na boquinha e tal, 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 né? Diz que está batizado em nome do Pai. Porque foi o padre que batizou e tal. É isso. Mas é que assim, né? É Deus mesmo, né? Quem chama as pessoas para serem batizadas. E assim, o padre, ele já vem já ordenado devido à sucessão apostólica, né? Ele foi ordenado por um bispo e aquele bispo foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, outro bispo, outro bispo, até o tempo dos apóstolos e até a partir de Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo age na sua igreja e age através dos sacramentos. Não é só uma questão material, é negar essa, né? Não negar essa ação do Espírito Santo na igreja também é uma forma de superstição. Por exemplo, também algumas pessoas falam, não, essa oração aqui é poderosa, você tem que rezar ela 3 vezes por dia, tal, 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 porque a oração alcançar a graça. Não é a oração que alcança a graça, né? É a intercessão do santo junto a Jesus Cristo, a Deus e ao Espírito Santo, né? A Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. É a intercessão do santo que alcança a graça. Não é o poder das palavras da oração, a forma como se faz a oração. Então, essas são as coisas mais graves, digamos assim, né? Contra o primeiro mandamento, né? Não adorar a Deus, ao Deus Criador do céu e da terra, né? Pai de Jesus Cristo, né? O que a gente fala aqui na profissão de fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Não adorar a Deus, procurar outros deuses, né? A irreligião, a superstição, a magia, horóscopo, é, e o que mais?
expliquei da superstição, né? Então, o segundo mandamento, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão, né? É, isso indica o respeito, né? Bom, você conhece Deus, sabe que Deus age, sabe que Deus sabe como é, né? Que tem uma vida de oração, uma vida de contemplação com Deus, que é uma vivência com Deus, né? Bom, Deus é santo, né? É, Deus habita o nosso coração e assim, né? Não tem que ter um certo respeito, né? Tanto para falar de Deus, movido por piedade, quanto mesmo assim ficar falando, né? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, essas coisas assim, né? É, o nome de Deus é santo, né? Ele tá no teu coração, nas tuas atitudes, né? E quando falar de Deus, né? Que seja movido por um espírito de piedade. Mas também convém não jurar por Deus, né? Porque você fala, ah, eu juro por Deus. Bom, Deus é Deus, né? Cê, não é que ele vai querer manter manter o teu juramento por ele, né? Ele tá lá e você seja responsável por seus atos, né? Você não é para jurar por Deus, né? É para dizer assim, ah, tem também a questão de tentar contra Deus, né? Ah, se não acontecer isso, então, olha, se não acontecer isso é porque Deus não me ama. Se não acontecer isso é porque Deus não está ao meu lado. Não, não é isso. Deus está no próprio coração nosso, no coração de todo mundo, né? E, né, tentar contra Deus por pensamentos, por atos, né? Mas a tentação voluntária constitui pecado grave, né? A tentação voluntária, porque às vezes tem pensamentos que a gente não controla. Se às vezes passa pela nossa cabeça algum pensamento, aí a questão por consciência rejeitar pensamentos de tentação, né? E o pensamento voluntário, ou seja, fala do com vontade de tentação contra Deus, constitui pecado grave. É não tomar o santo nome de Deus em vão, né? Ah, e outra coisa também assim, né? Deus age por sua igreja, né? Olha, não dá para ficar falando assim, né, que a igreja, né, que os padres, que os bispos estão isso, estão aquilo. É bom se reservar muito, meditar muito sobre os pensamentos que chegam, né? Ficar falando. Tudo bem, você fala que o padre tá errado em ser corintiano, ele pode estar errado em ser corintiano. Ele tá errado em dizer que Santa Catarina é melhor que o Rio Grande do Sul? Pode estar errado. Mas em questão de fé, em questão de ministério da igreja mesmo, muito cuidado, muita reserva com os pensamentos que tem. Não reservar para si, mas quando às vezes chega assim uns pensamentos, umas frases maldosas, olha, é, tem que meditar muito bem e sempre perguntar para os padres, né? Porque principalmente na internet, tem muita mania de falar assim: esse padre é um herege, esse bispo aí não sabe do que está falando. Se você tem alguma dúvida sobre questões de fé, sobre questões da igreja, pergunte ao padre, não vai ficar aí não. É, alimentando em si pensamentos que são contra a igreja. Falar mal da igreja, dos ministros ordenados e sobre a sua atuação no mundo, constitui também contra o segundo mandamento, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Deus age através de sua igreja. O terceiro mandamento é guardar domingos e festas de guarda. É questão de assim, né? Do, é, você deve participar na missa ao domingo, certo? E aí, assim, não só participar da missa, né? Deve também santificar o dia, ou seja, é um dia para o Senhor, é um dia de viver para Deus, boa convivência, boas atividades e descanso, porque o corpo precisa, né? O corpo precisa também de descanso, mas é santificar o dia, né? Evitar de fazer, né, atividade, de exigir, principalmente, de exigir dos outros atividades nos domingos, né?
Então tá certo, né? O quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe, por extensão, é respeitar a autoridade, né? É assim, honrar pai e mãe. A partir de determinada idade, o filho não precisa obedecer ao pai e à mãe, né? Ele já tem domínio sobre o seu corpo, domínio sobre a sua mente, né? Já tem noção de responsabilidade, ele não precisa obedecer. Mas isso não quer dizer que ele precisa é, se não respeitar. Ele precisa não estar sobre o domínio e a tutela, mas ainda lhe deve respeito. Isso é, né, o básico mesmo, assim, né? Além do mais também, se os pais passam por necessidade, cabe aos filhos, né, socorrê-los. Cabe aos filhos socorrê-los. Ó, né? A extensão, digamos assim, do quarto mandamento, né? O quinto mandamento, não matar. Bom, não matar, é fácil. Nunca atirei em ninguém, nunca degolei, nunca, né? Nunca cometi um assassinato voluntário, né? E tal. A questão é isso mesmo, né? Não tem que fazer isso mesmo, graças a Deus, e não fazer, né? Mas tem outro tipo de morte. Por exemplo, assim, né? A morte por desgosto. Já ouviu falar? Ah, fulano morreu de desgosto. Desgosto por quê? Por causa de uma atitude de alguém próximo, né? Às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, nossa, ah, meu marido tá acabando comigo, né? A bebida que ele faz, né? O uso de drogas, o uso de álcool. Não só o marido, né? Os filhos, as pessoas próximas, assim, acabam gerando um desgosto, uma coisa tão grande assim, né? E que a pessoa acaba definhando, né? E outra também, a morte, não, como é que fala? A morte sentimental, né? Tem a morte por desgosto e a morte sentimental, né? Quando a pessoa fala assim, ó, a partir de hoje, aquela pessoa lá não existe mais pra mim. Ah, então o que que aconteceu? Matou a pessoa, né? A pessoa não existe mais, não existe mais, matou a pessoa. Mas matou assim sentimentalmente, né? Eu não quero mais, né? Nunca mais falar com ela. O ódio voluntário também. Não presta não. Ódio voluntário é falta grave. O ódio voluntário, manter um sentimento de ódio, manter uma vingança, é um sentimento, querer, né? O ato de se vingar, constitui uma falta grave. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade, ele é, digamos assim, mais simples, né? Que ele significa assim, ó. É, o ato sexual, ele foi feito para o bem dos esposos, para o bem dos esposos e para procriar. Ou seja, é casar para ter filho, né? E, e é isso. Todas as coisas, todos os pensamentos, atos que são contrários a esse ideal de união, entrega total, né? Comunhão de vida e, e, e procriação, né? Eles são eles são maus, né? São contrários a, a castidade, né? Guardar a castidade é para o bem dos esposos e para a, a procriação, né? Para a criação dos filhos, o recebimento dos filhos como uma bênção de Deus, né? É claro, tem algumas situações que eu nem vou entrar em detalhe aqui, né? Mas assim, né? A questão da paternidade responsável, né? Não dá para ficar fazendo filho em determinadas circunstâncias, em determinadas situações sociais, né? De desemprego e tal, mas isso, né? Sempre que isso aí, né? Se já casou, né? É bom participar da comunidade, né? Para saber ter uma boa conduta cristã. O sétimo mandamento, né? Não furtar. Não furtar é muito simples, né? Então, não roubar. Não roubar, né? Não, não agir também por
atitudes desonestas, né? Que chamam enriquecimento ilícito, né? Não ser desonesto para enriquecer. Também em relação ao trabalho, né? A questão do egoísmo, trabalhar apenas para si, trabalhar apenas para enriquecer, enriquecer, aumentar, né? Isso aí constitui, em certo grau, uma falha, né? Ele constitui uma falha, porque a Terra, todo o planeta, ele é bem comum, ele é bem para todos. A Terra é dom de Deus, né? Não, ninguém, o trabalho, o nosso trabalho é sempre para o nosso proveito e para o proveito também dos irmãos, né? Então tá, o oitavo mandamento, não levantar falso testemunho, né? Isso aqui é calúnia, mentira. As outras pessoas têm o direito a ter uma honra e um bom nome, né? Não inventar, não aumentar pontos. De preferência, sempre que for falar de alguém, falar com a pessoa, na frente da pessoa, né? Quando escutar alguma coisa, não levar tudo pro lado tão pessoal, não, né? Não querer, não se encolerizar sempre, né? Ter um certo autocontrole, né? Buscar compreender as palavras que o outro fala, e se o outro não entendeu direito, você explicar, né? E acolher, né? Acolher a intenção do outro na, na medida na caridade evangélica, né? Na caridade cristã, acolher as palavras que o outro lhe diz, né? Porque assim, às vezes a pessoa diz uma coisa, a outra entende outra, a pessoa explica, reexplica, mas a outra pessoa ainda, ela fica pensando assim: "Ah, mas isso não é bem verdade, não. Eu sei o que é que você está pensando e tal, né?" É um falso testemunho para si mesmo do próximo, né? Você querer achar que está entendendo a outra pessoa mais do que ela está explicando. E, claro, sim, são coisas que vão passando dos limites, né? Né? São situações que vão passando dos limites. Então, não levantar falso testemunho é o nono mandamento, né? Não desejar a mulher do próximo, né? Em relação ao sexto mandamento também, né? É, o ato sexual foi feito para o bem dos esposos e para gerar filhos para Deus, né? O filho não é para o mundo, o filho é para Deus. Todas as pessoas são de Deus. Todas as pessoas são para Deus. Enquanto houver vida, né, enquanto a pessoa está aqui sua caminhada nesse mundo, é, temos que rezar, interceder, né? Todos, cada um por todos, intercedermos por todos, né? Porque enquanto estivermos vivos, temos a chance de ser salvos. Depois, né? Vinde benditos do meu Pai, ou afastai-vos de mim, afastai-vos de mim, né? Nunca vos conheci, o juízo final, né? Mas enquanto estivermos vivos, sempre procurar Jesus, sempre querer estar com Jesus, né? E não abandonar a cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias, é próprio respeitar cada pessoa na sua, né, nas suas bonanças materiais, né? Na, não ter inveja, né? Porque o que é a inveja? A inveja é um descontentamento, é uma infelicidade quando se vê o outro feliz. Daí, assim, né? É bastante complicada essa situação, né? E assim, o que acontece? Bom, os pecados, né? Infelizmente aí, né? Essa é a nossa situação, né? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores, né?
O batismo nos livra do pecado original? Sim, nos livra do pecado original, mas ainda subsiste em nós certa desordem, né, por conta do pecado original. Não somos participantes do pecado original, mas ainda temos certas desordens. Essas certas desordens nós vamos purificando, alinhando, retificando a partir do Espírito Santo, a partir da prática do Evangelho, a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, a partir da vivência de fé, né? Indo à missa aos domingos, acolhendo os ensinamentos que o Padre nos transmite, acolhendo os ensinamentos da Igreja, né? Tendo vida de oração, vida sacramental, né? Não, né? No mínimo, a Igreja recomenda confessar-se ao menos uma vez por ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, não comer carne quando manda a Santa Mãe Igreja, participar de missa aos domingos e festas de guarda até o final e pagar o dízimo segundo o costume. Então, né, pessoal, é isso, participar da igreja, né? É a graça que Deus nos dá aí para conseguirmos a nossa salvação, e lembrando que não é a morte quem liberta o homem, é Jesus Cristo quem liberta o homem. Certo? Então é isso. Ficou meio longo aí, mas fazer o que, né? É isso. Eu achei que ficou bem claro. Agradeço por terem assistido e até a próxima.